Boa tarde. Bom, antes de mais nada, quero agradecer Erlei, Maria Clara, Revista Lume, toda a equipe pelo convite meu, da Esther Chile. É um prazer estar aqui mais uma vez, no meu caso, 2 anos atrás estava aqui presente. Gente, para já descartar o nervosismo e tal, aquela coisa toda, a minha parte vai ser pequenininha e eu vou cometer alguns erros propositais para que vocês fiquem atentos e me corrijam durante a palestra. Na verdade, eu vou fazer uma pequena apresentação e antes de apresentar, fazer uma brincadeira com vocês aqui, com esses cartões que eles vão distribuir aqui para vocês. Cada um vai ter um cartãozinho. Essa é uma brincadeira chamada Plickers, alguns aqui já conhecem, outros não. Eu vou fazer uma brincadeira rápida, 10 perguntinhas de iluminação, para deixar espaço para quem entende de iluminação. Então, a minha apresentação vai ser bem rápida, porque é uma honra dividir essa arena com vocês. Tá? Vamos lá. Gente, não sei se vocês sabem como é que funciona esse Plickers, já vou explicando, tá? Cada um recebendo aí um cartãozinho desse. Vocês vão ver que esse cartão está numerado, cada um tem um número de 1 a 63. E eu tenho ali uma pergunta e tem ali, nesse caso, 2 respostas possíveis, A e B. Quem achar que a resposta for letra A, vai levantar a letra A para cima. Eu vou escanear isso com o meu celular e as respostas já vão sair automaticamente aqui e a gente vai usar isso como pano de fundo para a nossa apresentação, para a nossa palestra, ok? Bom, então, primeira pergunta, assinale verdadeiro ou falso. A temperatura de cor de uma fonte de luz em graus Kelvin representa a aparência de cor desta fonte. Quanto mais baixa, mais amarelada esta aparência de cor, e quanto mais alta, mais azulada esta aparência de cor. Quem acha que tudo ali está certo, letra A, verdadeiro. Quem acha que está errado alguma coisa, letra B de falso. Ok? Para não demorar muito, peguei alguns ali só, mas para não demorar muito, meu amigo, vou pedir a sua ajuda aí. Você aperta para mim aqui no Graph, lá em cima tem lá, GRAPH, mais acima, aí. Olha como é que ficou ali as respostas, e agora você revela lá embaixo. Tem um botãozinho embaixo do B aí, pode apertar. Resposta certa, B de falso, a maioria respondeu A, porque quando a Esther aprendeu lá atrás, até era graus Kelvin, né, Esther? Mas hoje em dia não tem mais o grau, gente, é só Kelvin para a temperatura de cor, ok? Vamos para outra, é só pegadinha, mas é para a gente falar a mesma língua. Vamos lá. Segunda questão, qual a unidade correta para índice de reprodução de cor? As fontes precisam reproduzir bem as cores do ambiente, não é isso? Letra A, percentual, B, Kelvin, C, adimensional e D, candela. Quem acha aí? Essa você sabe? Levanta aí. Bom, peguei alguns ali. Amigão, de novo, vai lá. Aí, e agora revela. Letra C, adimensional. A galera continua colocando que QRC é 85%, 90%, mas isso não existe, esse porcento depois. É adimensional. 80, 90, 95 e pronto. Vamos lá. Próxima. A quantidade de luz que chega em uma superfície é dada em lux. Assinale a alternativa incorreta para esta grandeza luminotécnica. Letra A, iluminância. B, nível de iluminância. C, nível de iluminação. E D, nenhuma das anteriores. Você acha que as 3 ali estão certas? Letra D. Se alguma ali estiver errada, por favor, pode levantar.
Ok. Pode clicar lá para mim, por favor. Revela. Olha como é que o pessoal é dividido, olha. Nível de iluminância é o mesmo que subir para cima ou descer para baixo. Então, isso é onde está errado. Ou é iluminância ou é nível de iluminação. Próximo. Tem um termo não novo, mas a gente está usando mais na era do LED. A gente poderia usar step marcada na era das fluorescentes, na era dos vapores metálicos. Mas ok, step marcada agora para a era do LED. Mundialmente, o que estão falando como step marcada aceitável para instalações de iluminação em ambientes interiores? A3, B7, C15, D30. Qual o step marcado aceitável para instalações interiores? Pode ir lá, por favor. Revela. 3. Um LED bom hoje para interiores, o fabricante tem que falar que o step marcado dele é 3. Mas a próxima pergunta é semelhante, porém eu vou pedir o step marcado aceitável mundialmente para exteriores. A3, B7, C15, D30. O que vocês acham? Ok? Pode passar. Quem avisa ele aí? Avisa aí, Rodrigo, para eu passar. Revela. Muito bem, 7 para exteriores. A galera já está ligada. Agora tem um termo relativamente novo, que é conceito warm dimming. Na tecnologia LED surgiu de uma nostalgia pela existência de uma variação da temperatura de cor quando as lâmpadas de filamento incandescente eram dimerizadas. Isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Esse conceito de warm dimming atualmente para LED surge de uma nostalgia da dimerização de incandescentes halógenos que variavam sua temperatura de cor ao serem dimerizadas? Variavam ou variam, né? Ok, pode ir. Por favor. Mais uma pegadinha. É verdade, gente. É interessante. Nos LEDs atuais, a grande maioria, quando a gente dimeriza, ele mantém a temperatura de cor. Só determinados LEDs com essa tecnologia chamada warm dimming que podem variar a temperatura de cor ao ser dimerizado. Próximo. Bom, eu sei que não tem receita de bolo, Esther vai me puxar a orelha, mas vamos lá. Qual a distância ideal máxima, se é que é possível, de afastamento da parede para uma luminária cujo efeito pretendido é conhecido como wall graze? Então, quanto que eu posso, para fazer uma iluminação rasante, graze, distanciar o máximo da parede? O que vocês acham? Gente, não tem uma resposta 100% certa aí, mas é só para a gente discutir. Pode revelar? Eu sei que a gente não faz graze com 30 centímetros, a gente faz com menos. Mas tem um linear aí que ninguém vai fazer graze com 80 centímetros. Mas, enfim, isso aí é discutível. Logicamente que o Esther vai falar melhor do que eu de fotometrias. E agora o wall wash. Se eu quero lavar a parede de luz, qual a distância de afastamento até a parede para a maioria das luminárias assimétricas no mercado brasileiro? Em função do pé direito, uma regrinha, se é que existe,
Um quinto do pé direito, um quarto do pé direito, metade do pé direito ou nenhuma das três? A distância da luminária em relação à parede. Eu acabei de fazer besteira aqui, então pode revelar. Eu não escaneei. Revela aí, só uma pessoa respondeu e ela errou. Porque é 1/3 para a maioria das luminárias, pelo menos nos catálogos que eu visitei. E se eu pegar luminárias consideradas de alta especificação para fazer o efeito wash, será que muda essa distância de afastamento? Um quinto do pé direito, um quarto do pé direito, 1/3 do pé direito ou nenhuma dessas? Luminárias de alta especificação, fotometrias para fazer o wash mais homogêneo, deixando a luminária mais próxima da parede. Ok, pode ir. Um quinto do pé direito, algumas fotometrias permitem esse posicionamento. 10ª. Existe um termo comum na era dos LEDs, que é, por exemplo, L70B10. Letra A sigla L é para manutenção de fluxo ao longo da vida. No caso L70, 70% do fluxo é mantido no final da vida. Sigla L, letra B, é para aumento do fluxo ao longo da vida. No caso L70, existe um aumento de 70% do fluxo. Letra C, a sigla L é para os LEDs dos anos 70. Letra D é nenhuma das anteriores. O que vocês acham? Ok, pode ir. Muito bem, manutenção do fluxo luminoso. Depois eu posso falar do B. O B é permissão de falha dos LEDs. E a última, mas não menos importante, Esther, está chegando a sua hora. Quem foi o inventor do LED vermelho? Mikio Loniak, Shuji Nakamura, esses outros dois japoneses ali embaixo. Quem inventou o LED vermelho? Ok, última. Revelando, esse cara aí não tem cara de japonês, é o Loniak, 1962. Os três últimos inventaram o LED azul, que é o LED que revolucionou o nosso mundo da iluminação, e os três ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2014 por causa desse evento. Gente, eu vou falar pouco, vou parar aqui para escutar a Esther Stiller agora. Por favor, Esther, conduza. Deixa eu mudar aqui. Pode falar, pode falar. Quando termina? Quando termina, Daniel? Que horas? 5h10? Bom, todo mundo ouvindo, né? Daniel me deixa em cara fria, porque eu nem sabia direito qual era o tempo, né? Mas tudo bem. Eu vou fazer como eu sempre faço. Eu sou uma pessoa que queixa, reclama, diz que está errado, todo mundo me detesta por isso, mas eu me adoro fazendo isso, porque eu acho que eu contribuo muito para a melhoria das coisas. Nós estamos num ambiente extraordinariamente iluminado e, portanto, as fotografias não aparecerão como devido. E vocês perderão muito da apresentação. Então, não é a minha apresentação, mas é um ambiente que não é propício a apresentações de fotos, né? E como nós estamos num ambiente de iluminação, seria de supor que a gente pudesse ter um ambiente um pouquinho melhor. Mas paciência, vamos lá. Por favor, eu vou ter que fazer muito rapidamente a mudança de fotos, porque tem 170 fotos, eu vou ter que cortar muitas. E, senão eu não vou. Olha, a água está lá, né? Está tudo errado.
Não fui eu que inventei. Oi, tudo bom? Daniel, você pode funcionar como garçom? Claro. O Jô Soares tem garçom, tinha, né? O Pedro Bial tem, né? Só para abrir uma aguinha aí e não ficar engasgada. Mas eu vou tentar. Certo. Vou mostrar algumas coisas. Eu venho dar um recado muito rápido. Nós não temos tempo, eu tenho que respeitar a próxima palestra. Então, o recado é... E agora eu ponho isso aonde? Eu sou garçom. Senta aqui do meu ladinho, por favor. Eu peço ajuda para a Regina. Eu vou mostrar muito rapidamente algumas fotos de obras de arquitetura, que tem boa iluminação também, mas como motivo para o que nós vamos conversar. Na realidade, eu quero passar uma mensagem para as pessoas que estão aqui, que imagino sejam tanto da área de projetos, como da área de fornecedores. Imagino isso, né? E como todos eles, como ambos, têm que se combinar muito bem no seu trabalho, e que como ambos têm que conhecer muito bem uma área do outro, é essa a minha mensagem. Eu vou tentar passar alguma coisa para vocês que seja útil. Essa é uma biblioteca em Tianjin, na China, e que eu considero um trabalho de arquitetura espetacular, né? Por que é espetacular? Não funciona o espetacular aqui. Ui, 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 ui. Ai, 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 eu não posso ficar só na primeira foto. Ah, tá lá o receptor. Ok, tá lá, perfeito. Muito obrigada. Então vejam só como é um bom trabalho de arquitetura. Os arquitetos, né, uma firma dinamarquesa, em parceria com o pessoal de urbanismo de Tianjin, na China, usaram um elemento único chamado estante de livros para fazer uma obra-prima plástica, que tem uma variedade de plasticidade, de visões diferentes, que com a boa iluminação que foi aplicada aí, nós não vamos nos deter como eles fizeram, porque senão nós não vamos ter tempo. Mas reparem como é maravilhosa a solução da diversidade de efeitos, de perspectivas, de um trabalho que é absolutamente repetitivo, mas que é ao mesmo tempo extremamente rico do ponto de vista plástico. Agora eu estou apontando para o lugar certo. Ah, foi. E essa obra-prima, feita na China, tem uma quantidade incrível de livros, e o que se deseja aqui é realmente convidar os jovens a se dedicar à leitura. Pode jogar na parede? Pode jogar esse negócio na parede. Então, eu tô pondo para lá. Sim, para lá, para lá, para lá. Mas enfim, então vocês viram antes será que tem pessoas que estão atrapalhando os raios? Eu não quero matar ninguém com os raios. Olha, vejam bem, essa iluminação, essa foto mostra a biblioteca apenas com luz artificial, enquanto que a outra mostra a biblioteca com luz natural também. E vejam que ela tem uma performance plástica e uma performance da claridade, do aclaramento dos livros extraordinariamente eficiente. Aqui tem as sombras da caixilharia. Já um outro golinho, Daniel. E uma garrafinha aqui no pescoço era melhor. Que tal colocar a mesinha? Eita, não, se o piano não vai, né? Se a montanha não vai à mão, né? Então, vejam, essa esfera no centro é um auditório onde acontecem várias coisas, as atividades, e eu estou mostrando essa obra única e exclusivamente para mostrar, para evidenciar o casamento perfeito da arquitetura e da iluminação. Por isso que eu prefiro ser chamada de arquiteta, que é o que eu sou, especialista em iluminação, até porque o termo Lighting Design está muito desgastado e não significa mais coisa nenhuma, né? Então vejam que belíssimo exemplo, né? Essa esfera no centro tem vários acabamentos, e esse ambiente é um ambiente em que eu reputo particularmente belo. Além de eficaz e eficiente, ele é um trabalho de arquitetura extremamente elegante. O trabalho que nós vamos ver agora, a próxima obra, tem muito a ver com o pôr do sol. Por isso eu estou mostrando algumas fotos de pôr do sol, cujas cores não estão evidenciadas aí por conta da falta de contraste, mas
pôr do sol costuma ter duas cores dominantes, né? O laranja, o alaranjado azul, dourado do final do limite da Terra e o profundo azul do céu. Então, nós vamos ver um trabalho agora que tem basicamente esse princípio, que é a grande mesquita em Abu Dhabi. Ela é um trabalho de arquitetura típico da arquitetura muçulmana, não é alguma coisa que nos atraia particularmente. Eu acho o Taj Mahal muito mais bonito do que esse trabalho, mas também não se comparam, são coisas muito diferentes. E a visão que se tem, eu visitei a mesquita no final da tarde, exatamente para poder pegar a transição da noite, porque eu sei que o trabalho de iluminação externa é até melhor do que de dentro, né, do interior. Mas essa é a visão. Ali fica enterrado o senhor que é o fundador dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Zayed. E aqui o pôr do sol começando a acontecer. E esta visão da entrada da mesquita, onde já se começa a ver que existe uma luzinha interior e o céu, o pôr do sol no fundo, anunciando a silhueta da mesquita. Reparem que até os deuses também erram, né? Então os nossos amigos erraram lá na distribuição das luminárias, tem uma mordidinha ali de vez em quando. Não foram eles que erraram, é a manutenção que não arrumou a luminária que falhou, né? Mas toda a mesquita é construída com mármore extremamente branco, puro, e com incrustações de pedras semipreciosas, cujos desenhos são realmente muito bonitos. E como o mármore é brilhante, veja o efeito que você tem no piso, que parece ser um espelho d'água, né? A gente tem todo o reflexo da iluminação interna no piso de mármore brilhante. Então, aí começa a noite e as imagens começam a ficar mais relacionadas com o pôr do sol. Então vejam que todas as áreas internas da mesquita estão iluminadas com uma cor dourada, mais para 2700 K, né? Não são graus Kelvin, é 2400 K. E o pôr do sol já vai se confundindo, o céu já começa a ficar azul bastante escuro. E aí começa a aparecer a iluminação das abóbadas, das cúpulas, né? E de repente você enxerga até por força do contraste do amarelo do interior com o branco do exterior, você as vê na mesma tonalidade do céu, que é um azul bastante pronunciado, muito parecido com a luz, com o céu nessa temperatura do dia, né, no final do dia. Essa parede, eu estou sem laser. Tem laser não, né? Tudo bem, não tem problema. Esse pontinho vermelho é o laser, você segurar aí. Esse pontinho vermelho, para quem tem a minha visão, já não dá para ver que é vermelho. Mas tudo bem. Melhor aqui, né? Já também não sei o que ia pontuar, mas também não tem importância. Então reparem, toda essa aqui essa grande portada, esse pórtico, tem um efeito luminoso como se fosse água correndo, né? E sabe que os árabes, né, dão um valor extraordinário para a água. Como eles não têm água nenhuma, em todos os lugares eles constroem espelhos d'água, rios e coisas assim. Mas de qualquer forma, realmente o efeito é belíssimo. A fotografia, infelizmente, não mostra o contraste, mas é um resultado, a iluminação é realmente belíssima. E vou mostrar algumas fotos. Eu coloquei essa fotografia porque achei ela no meio. Isso é um falcão que andava pelo café da manhã. Os árabes gostam muito de falcoaria, né? E interessante que o falcão tem as cores do pôr do sol também, né? Tem tudo a ver com essa ideia branco da mármore, as penas azuis e o amarelo ali no fundo. Só uma curiosidade. Enfim, a mesquita tem um acabamento que eu considero brilhante, maravilhoso, porque a cor as tonalidades utilizadas, selecionadas pelos nossos colegas, foi exatamente de uma reprodução do pôr do sol. E à medida que a escuridão da noite se pronuncia, aí a gente começa a ter já a necessidade dos caminhos iluminados e tal. Essa luminarinha aqui é um balizador bastante singelo em termos de iluminação,
mas ele é extremamente elaborado do ponto de vista do desenho. Tudo isso aqui são arabescos, bem típicos da decoração árabe, né? E ela, no final de contas, à medida que a gente vai para o estacionamento, é um conjunto belíssimo. Diria que à noite ela é muito mais bonita do que de dia. Mas isso porque o trabalho de iluminação foi muito bem feito. Essa aqui é um dos acessos laterais com essas luminárias e todos os interiores mesmo das partes que a gente... eu estou falando errado. Mesmo daquelas áreas não... Engraçado, passou, né? Bom, mesmo das áreas que não fazem parte do aspecto externo, todas as áreas internas têm a mesma tonalidade. Muito feliz o projeto, pena que vocês não estão vendo ele como de fato é. É incrível que a gente vê menos azul, porque tem muita luz e essa luz está atrapalhando bastante. E os interiores também são riquíssimos. Aliás, Abu Dhabi é um emirado muito rico, dos 7 emirados ele é o mais rico, e eles fazem muita questão de mostrar que são ricos em todos os lugares. Vocês estão vendo que nós somos ricos, mas prestem atenção, nós somos ricos mesmo, viu? Então é uma gastança, assim, esse lustre central, ele é todinho feito em cristais Swarovski. Embora eu não goste muito desses apetrechos aqui de baixo, ele é muito bonito em termos de composição e fica muito bem adornado, né, com o restante do edifício. E ali mais algumas visões. Esse tapete é um espetáculo, ele é todo verde e rosa, cores da mangueira, e foi feito numa peça só em 2 anos de tecelagem, né? É muito bonito, realmente é incrível, o trabalho deles é incrível. Todas as paredes são adornadas com pedras semi-preciosas, um trabalho precioso, lindo, muito elegante, e a iluminação é corretíssima, né? Iluminadas, a partir de cima vocês têm uma noção clara da altura. O brilho do lustre não compete, a parede aqui já é um pouco mais escura, a gente consegue ver bem o primeiro plano desse lustre. Aqui embaixo a reflexão, aqui essa luzinha aqui de baixo, a reflexão dessa luz no piso completa o requadro, digamos, luminoso da parede. Muito bonito, muito bem feito. Uma obra que eu adorei visitar. Só que a gente tem que tirar sapato, pôr véu, roupa comprida e tal. É um pouco exigente a visita. E se o véu cai, o sujeito vai lá e imediatamente manda pôr. Surge não sei de onde, mas ele manda pôr o véu correndo. Eles são muito exigentes. Isso é para mostrar o seguinte: o Taj Mahal não tem iluminação nem de manhã nem de noite. A única iluminação é uma velinha interna que fica lá permanente e a luz do sol. E ele é tão bem iluminado quanto o outro, por incrível que pareça. É muito mais bonito do que a mesquita, uma obra-prima, belíssimo, todo incrustado também. A mesquita foi feita a exemplo dessa maravilha e ele é simplesmente iluminado pela luz do sol, no amanhecer e entardecer. É uma obra-prima realmente da arquitetura, e ele é iluminado pela luz natural, ou seja, a luz natural também tem os seus encantos, né? Mas eu mostrei isso só para falar de uma coisa que nos toca a todos, que todas as vezes que nós fazemos um trabalho, a gente busca fazê-lo da melhor forma, mais bonito, para que as pessoas tenham realmente um prazer enorme ao vê-lo, ao usá-lo. Portanto, o nosso trabalho de autores de projetos de iluminação está vinculado basicamente à beleza. Portanto, o nosso trabalho de designers não tem muito a ver com o trabalho dos senhores fornecedores, mas no frigir dos ovos, eu vou falar. Ah, meu Deus do céu, eu não sou boa nesse negócio, viu? Aff, Maria, muito ruim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: para nós chegarmos à beleza dos nossos projetos, não há outra maneira que não conhecermos a fundo a nossa matéria. Eu vou mostrar umas fotos muito simples de algumas buscas de melhoria do ambiente em torno da beleza. Isso são favelas, essa é uma favela fora do Brasil, não me lembro onde, mas essa é a favela da Rocinha. Reparem que cada vez mais as pessoas pintam
com cores a favela para que ela ganhe alguma personalidade e seja um estímulo, ao menos no visual, na grande escala, né? Porque afinal, muito difícil morar num lugar como aqui, como se chama, a Paraisópolis, não é? Paraisópolis e Heliópolis são muito cinzas e é muito melhor viver num ambiente colorido do que num ambiente cinza. A outra observação é que... Pronto, vai lá. Eu preciso mudar isso mais rapidamente, senão a gente não vai conseguir sair. Uma tentativa que eu acho maravilhosa de incluir um toque de beleza num ambiente que é desgastado são as escadarias vai ser uma escadaria, acho que na Costa Rica, em algum lugar assim, numa favela na América Central. É um trabalho belíssimo, em alguns deles, essa é uma escadaria também numa área pública na Coreia do Sul. Um trabalho, tudo isso é desenhado no espelho dos degraus, né? Então, no conjunto, a gente vê um painel, mas na realidade são só os espelhos que são desenhados. Essa é uma favela no Rio, não sei se é Rocinha ou o Vidigal, não me lembro bem, mas é um trabalho lindíssimo. Esse mais bonito do que o outro, muito, muito interessante. Então, essa aqui é na Coreia, a outra não me lembro de que era. Essa aqui é na Coreia do Sul, achei essa ideia maravilhosa. Então, a busca da beleza é uma coisa que nos traz permanente desafio, porque os nossos trabalhos nem sempre conseguem atingir aquilo que a gente gostaria. Mas se a gente lembrar que a beleza e a harmonia conduzem ao prazer estético e que o prazer estético dá uma sensação de bem-estar e de felicidade ao ser humano, e que essa felicidade e esse bem-estar podem melhorar os bons sentimentos, né? Isso provavelmente está também na nossa missão como arquitetos, buscar melhorar a aparência dos ambientes, porque nós vivemos desse tipo de trabalho e ele pode contribuir com o meio ambiente. Lembrando sempre que os edifícios que nós fazemos são parte daquilo que forma o ambiente urbano. E o ambiente urbano é uma das áreas mais democráticas do cidadão enquanto usuário da cidade. Todo e qualquer cidadão pode usar a cidade. Quanto mais bela a cidade, melhor será a sensação do indivíduo que usa aquela cidade. Então eu fiz aqui, para melhorar um pouquinho a nossa compreensão, uma divisão clara de não é só a beleza que nós temos que procurar, porque para chegar até a beleza e o prazer estético que uma instalação como a nossa vai causar ao nosso emocional, nós temos que passar necessariamente pelo atendimento da nossa porção física, que é o quê? Que é o bem-estar do sistema visual, acuidade, conforto, etc. Se nós não enxergamos bem, nós não podemos ter boa apreciação do ambiente que nós desenhamos. Então, o conforto visual implica no conhecimento da aplicação de uma técnica de iluminação que virá certamente a contribuir ou destruir o nosso trabalho. Quando eu falo na dualidade da arte e da ciência da iluminação, é para lembrar o seguinte: não existe espaço para separação entre arte e ciência. Quem não conhece a técnica e a ciência da iluminação não chega a realizar a arte da iluminação. Então, para aquelas pessoas que dizem, não, eu sou muito criativo, eu sou mais criativo do que técnico. Mentira, a pessoa não tem condição de praticar a iluminação. Então vejam, nós entramos aqui naquele ambiente que nós estamos. Para nós atingirmos o prazer estético, que é a parte do prazer do projeto, vem da concepção de uma solução e da aplicação de uma tecnologia. Por sua vez, quanto mais o nosso olhar for bem afinado esteticamente, melhores soluções nós vamos poder propor. Então, a aplicação de uma técnica que leva ao conforto visual é imprescindível para se atingir a plenitude de aproveitamento da beleza de um projeto. Então eu falo assim, no final nós temos aqui uma parte filosófica que eu vou deixar agora, que é a parte de fazermos uso da boa tecnologia visando economia de energia, longa vida, etc. Porque não vamos ter tempo de falar isso agora. Mas de qualquer maneira, todos os produtos que nós utilizarmos e soubermos selecionar terão que estar intimamente ligados ao conhecimento da técnica da iluminação, particularmente na era LED, que é muito mais complexa em termos de exigência de conhecimento do que a lâmpada convencional. Lembrando que hoje as luminárias são oferecidas
tem que ter cada qual o seu LED específico. Não existe mais nenhuma padronização. Cada luminária é específica em si mesma e os fachos são, portanto, muito diferentes. Então, o conhecimento que leva à oferta de bons produtos com dados técnicos confiáveis é a disciplina que rege isso, é a engenharia de iluminação. A engenharia de iluminação é aquela que liga a reação da visão humana à fonte luminosa emissora de luz. Então, ela é um trabalho, isso aqui eu faço questão de mostrar para vocês. O trabalho da engenharia é um trabalho objetivo, porque ele é científico, ele tem bases sólidas, mensuráveis, tangíveis, ao passo que quando nós falamos no prazer estético que atinge o bem-estar emocional aqui do ser humano que usa um espaço, nós estamos falando de uma atitude que é a nossa atitude de projetistas dando solução para um projeto que nos foi colocado. Ou seja, a nossa atitude de projetistas é subjetiva, ao passo que a parte técnica e física é objetiva. O que quer dizer isso? Nós temos posições completamente diferentes, mas nós trabalhamos juntos na mesma direção. A arquitetura e a engenharia de iluminação são irmãs siamesas, elas não se separam e elas andam sempre na mesma direção. Então, por favor, os senhores presentes, conheçam bem as necessidades dos seus projetistas para que as suas luminárias tenham bons efeitos, que elas sejam realmente fachos luminosos muito adequados. E os senhores projetistas, por favor, façam questão de lembrar, conheçam bem a técnica de produção das luminárias, ou seja, a tecnologia que envolve as multiplicidades de conhecimento do LED, para que vocês possam exigir dos seus fornecedores produtos adequados aos seus fachos luminosos, porque a gente desenha com fachos luminosos, a gente não desenha com o lápis e o papel, a gente desenha com luminárias com fachos mais concentrados para enfatizar determinados elementos, com fachos mais abertos para iluminação regular de paredes, com a iluminação regular de ambientes de trabalho e com um misto disso tudo quando a gente quer fazer um ambiente rico visualmente. Então, eu vou passar rapidamente, porque não vai dar tempo, a comentar com vocês o que é que nós usamos no nosso projeto de iluminação. As ferramentas que a gente usa são basicamente a teoria luminotécnica, como eu já falei agora, que é a relação visão e fonte luminosa, e os aplicativos, está começando a faltar agora, os aplicativos de cálculo de imagens. Vocês estavam falando comigo um pouco antes de como é importante ter a experimentação dos fachos luminosos. De fato, é muito importante ter, porque a cor, a relação de textura dos materiais só se vê no momento em que você aplica e faz testes numa aula bem acompanhada para vocês conseguirem entender quais são os recursos que vocês podem usar para atingir os seus objetivos. Mas os aplicativos de imagens são muito úteis para acelerar esse processo. Ou seja, quando o Daniel estava falando qual é a distância ideal ou a distância limite de um aparelho de facho simétrico para lavar uma parede, ele estava falando o seguinte: se vocês usarem o seu aplicativo e usarem a luminária corretamente e os dados da luminária forem confiáveis, e aí os senhores, por favor, lembrem-se que a gente não pode conviver com luminárias em que a gente pede um documento LM80 e a pessoa fala, isso não é necessário. Pronto, para mim já fora. Se a pessoa responde isso, desculpe, não dá para conversar com essa pessoa, porque no mínimo ele tem que saber que iluminância é iluminância, que a temperatura de cor se dá hoje pela sigla K, etc. Então, existe um patamar mínimo para a atuação profissional. Claro que todos os amadores e principiantes e estudantes são muito bem-vindos, mas é preciso saber que é preciso estudar muito, e as pessoas que fornecem equipamentos precisam também conhecer as necessidades. Então, esse diálogo entre uns e outros é o que eu vinha dizer, olha, estamos aqui reunidos, vamos falar juntos para que isso não se perca no tempo. Então, outras ferramentas que nós usamos são as ferramentas relacionadas com as nossas reações emocionais, ou seja, o nosso arquivo visual, que é aquele que a gente anda na rua, vai olhando e diz isso é bom, isso é ruim, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu guardo, esse eu jogo fora. Esse arquivo visual, quanto maior a beleza do ambiente, maior é
Eu estou acompanhando aqui, meus 5 minutos. Quanto maior a diversidade visual, melhor o seu recurso para projetar. E o arquivo emocional é aquele em que você vê o ambiente e você diz, puxa, isso me causa tal sensação, esse me causa aquele. Quando eu desenho, eu vou ter as mesmas coisas. E depois nós temos as ferramentas físicas, que são as luminárias, né? Sendo que a parte material é a luminária em si, e a parte virtual são os fachos luminosos. Na realidade, o que nos interessa são os fachos luminosos, o arquivo emocional e visual. Eu vou passar muito rapidamente algumas fotografias para lembrar que depois a gente fala sobre isso, nós já comentamos, eu não preciso fazer o discurso que eu ia fazer. Ai, meu Deus. O nosso litoral é riquíssimo de cores, mas na composição de cores brancas ou beges, que são as areias, e azul e verde e do céu e do mar, são predominantes naquilo que nós queremos fazer para mostrar juventude, vitalidade, saúde, frescor, etc. Vejam que as dunas amarelas e as falésias de cor laranja, ocre, são extremamente ricas do ponto de vista da iluminação, porque a luz dourada do final da tarde é aquela que mais nos impressiona bem para a entrada da noite. E por que isso? Porque a fogueira é vermelha, a fogueira é, desde os tempos primitivos, aquele elemento que nos une em torno de uma conversa, da comida, da defesa, da segurança, da defesa contra os animais. Então, cada uma das composições de cor nos traz alguma sensação. E essa sensação, além do arquivo, que eu digo, visual, quanto mais bonito o ambiente, quanto mais rico, eu gosto muito de mostrar animais que têm um desenho muito bonito, né? Mas, e as cores o pavão, é pena que ele não está aparecendo na riqueza de cores, né? Mas todas as observações que a gente faz da natureza, e algumas que nós fazemos dos elementos, vejam, cidades que têm monumentos muito bem iluminados à noite, são cidades que estimulam o arquivo visual, que enriquecem o arquivo visual dos seus habitantes. Nós, ao contrário, temos Ponte Alexandre Troisième em Paris, que é maravilhosa, todas elas são belíssimas, são a pirâmide do Louvre, Londres, Motokuishi em Tóquio, uma ponte em Tóquio, que é uma cidade belíssima que eu visitei recentemente. Meu Deus! Então, as cidades que têm objetos e edifícios maravilhosos, evidentemente facilitam muito a vida. Essa é a Colunata de Bernini, no Vaticano, que é uma maravilha. Tem, evidente, a Sagrada Família, em Barcelona. E, evidentemente, nós temos isto aqui do Minha Casa Minha Vida. É lógico que nós não podemos falar, não podemos comparar uma coisa com a outra, mas eu acho muito oportuno levantar a seguinte dúvida. Nenhum dos nossos governantes dá a menor atenção ao valor arquitetônico do bem existir, do bem morar. Isso aí, Minha Casa Minha Vida, é uma tortura, né? Para morrer antes de morar na Minha Casa Minha Vida, porque é melhor morrer do que viver num lugar desse. A falta de interesse visual, a pobreza visual é uma coisa extremamente desrespeitosa com o cidadão que vai morar a vida inteira num lugar como esse, né? Inclusive, as casas são tão ruins que imediatamente eles já começam a se transformar em favelas de novo, né? Porque no fundo a favela é espontânea. Esse é um projeto muito bonito em Tel Aviv, tal, que é um estudo, mas se nós pudéssemos fazer coisas como essas, e temos condição de fazê-lo, nós teríamos uma arquitetura e uma ambiência para o cidadão muito mais rica e muito mais digna e respeitosa. Outra coisa horrível são as invenções luminosas do setembro rosa, do outubro amarelo, azul, contra isso, contra aquilo e tal. Mas, pelo amor de Deus, não dá para ter uma coisa dessa, me deixa muito irritada. Peter Gasper fez uma iluminação ótima e, de repente, eles vêm lá fazendo isso. Essa ponte, a Ponte Estaiada de São Paulo, que além de ser muito feia, por natureza, a iluminação central dela acabou com a ponte, porque ela era um trapézio e, de repente, ela vira um losango, né? O mau gosto do verde e amarelo, já a nossa bandeira, coitadinha, foi muito infeliz no verde e amarelo, né?
O verde, o azul melhora bem. Mas dividir um monumento, puxa vida, ao meio, isso é um desrespeito com o autor, com o Brecheret. Acho isso uma coisa... E a camisa do Barcelona na prefeitura? É pior, né? Fala sério. Fala sério. Quem merece ter um negócio desse no Vale do Engabaú, meu Deus? E não tem ninguém que fale nada. Aí eu sou uma cobra, porque eu falo. E aí pronto, o problema sou eu. Não, o problema é aquilo lá que alguém inventou. Não sei como é que alguém pode inventar aquilo. Mas enfim, outra coisa rápida que eu tenho 2 minutos a menos, mas eu vou falar o seguinte. A presença de contrastes, como tem aí, causa efeitos extremamente ricos do ponto de vista visual. Porém, eles são extremamente cansativos. Por quê? Porque a cena que vocês viram lá é véspera de um temporal ameaçador. Então, ninguém quer viver a vida inteira conectado. E ao museu, beleza. Mas viver em casa, num ambiente extremamente cheio de contrastes, não é adequado ao nosso emocional. Vejam aqui que isso é um lugar de trabalho. Não dá, né? Isso parece sei lá o quê, mas enfim, não vou nem falar. E a luz difusa, que é um ponto de vista maravilhoso para nossos interiores, que se for muito branca, passa a ser inóspita e museu, né? É a mesma coisa que aquela luz clarinha. E se for muito... Vejam, a luz difusa sempre precisa ter imagens, abajur dentro da sala, imagens e ao mesmo tempo um pouco de cor, né? Seria muito divertido. Esse aqui é um bom trabalho de Sérgio Parada, que tem cor e a luz é muito difusa. E, finalmente, isto aqui é para os jovens surfistas, isto é para quem está morrendo de calor. O vermelho intenso causa uma sensação ruim de calor, né? Por isso que a gente não gosta do vermelho. Não é porque ele aumenta o apetite ou diminui, isso é besteira. Mas, realmente, o pôr do sol com essas cores maravilhosas tem como se diz, uma participação muito bonita nos nossos interiores. Eu não posso continuar, porque nós já acabamos mas próxima vez a gente faz.